Olá, muito boa tarde. Chegamos à quinta-feira. Foi num dia como este, numa quinta-feira, num lugar semelhante a esse, em que havia oliveiras no lugar destas árvores, mas um lugar muito característico, parecido com este, que Jesus então vai viver o seu dia. Jesus se reúne com seus discípulos e pede que os mesmos vão até a cidade preparar um lugar onde eles fariam a celebração da Páscoa. Jesus, inclusive, diz aos seus discípulos que ele esperou ansiosamente por aquele momento. Então os discípulos vão até a cidade, arrumam um lugar e preparam ali o lugar onde seriam celebrada a Páscoa. Nesse momento, Jesus então se reúne com seus discípulos e já ali com seu coração sofrendo um pouco da amargura que ele iria sentir em breve, ele diz que ali entre eles havia aquele que o iria trair. Começa ali uma discussão entre os discípulos, seria eu, Senhor? Seria eu? Então Jesus se expressa dizendo, aquele que mete a mão no prato comigo e serve um pedaço do alimento para Judas. E diz, Judas, vai e faça aquilo que deve ser feito. Mas antes disto, Jesus então institui o que nós chamamos hoje da Ceia do Senhor. Ou seja, Jesus está a celebrar a Páscoa, mas ele diz que daquele momento em diante haveria uma nova aliança, a aliança que corresponderia à Páscoa do Senhor, que agora era a Ceia do Senhor. A partir desse momento, nós cristãos não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa é uma característica do povo judaico. Nós celebramos a Ceia do Senhor. Então, nós precisamos ter isto no nosso coração e entender essa situação. Mas Jesus toma então ali dois elementos, o pão e o vinho. E, tomando o pão, ele dá graças a Deus, dá graças ao Senhor e divide entre os seus discípulos, dizendo, tomai e comei, todos vós, este é o meu corpo, que é dado por vós. Sim, Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem Jesus você continua morto, mas com Jesus ele te concede vida. Também Jesus, tomando o vinho, disse, tomai e bebei todos vós, este é o meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo derramado na cruz é o que pode nos limpar dos pecados. Eu e você somos pecadores, mas Jesus nos concede esta graça de sermos livres do pecado. Você precisa se arrepender dos seus pecados e buscar em Jesus o perdão. Então, após esse momento, diz a palavra do Senhor, que eles cantam um hino e se dirigem a um lugar, como eu disse, muito semelhante a esse, conhecido como Monte das Oliveiras. Não, aqui não temos nenhuma oliveira, mas algo semelhante, um lugar muito semelhante, inclusive com estas pedras, muito semelhante. E ali no Getsêmani, com os seus discípulos, diz a palavra do Senhor, que Jesus deixa alguns deles ao pé do monte e convida 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, para subirem ao monte e orar com ele. Jesus então se distancia um bocado daqueles 3 discípulos e começa a orar. Diz a palavra do Senhor que ele estava em terrível angústia. O seu coração estava exatamente assim, uma angústia, uma tristeza, um temor pelo sofrimento que ele haveria de experimentar. Não por causa das dores, mas por causa do pecado. O pecado é que literalmente era aterrorizante aos olhos de Cristo. Mas ele prontificou-se a fazer isso. Tanto é que em sua oração ele diz, Pai, se quiseres afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Nós quando oramos ao Senhor, quando clamamos a Deus, independente do que nós pedimos ao Senhor, nós queremos sempre que o Senhor nos atenda. E nem sempre é assim.
Por isso, a nossa expressão é sempre: Senhor, que seja feita a tua vontade. Também, Jesus por 3 vezes foi ter com seus discípulos e ele os achou dormindo. Achou dormindo, diz a palavra, porque estavam cansados. Mas Jesus chama a atenção deles dizendo: ainda dormem? Cuidado, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não devemos dormir, devemos estar vigilantes, devemos estar em constante oração, pedindo ao Senhor que nos livre dos problemas, mas também que fortaleça o nosso espírito. Jesus, após esse momento, diz a palavra do Senhor que ele disse que estava pronto. Mas Lucas nos revela uma coisa muito importante. Diz que a intensidade da oração de Cristo chegou a tal ponto, ser tão grande, que suor em forma de sangue escorreu pela sua fronte e caiu no chão. O mesmo sangue que no dia seguinte seria derramado por nós ali na cruz. Por nós. O sangue precioso de um santo derramado pelos pecadores. Então, ao levantar-se, ele diz: estamos prontos, eis que o traidor se aproxima. Judas, aquele que havia sido vendido por 30 moedas de prata, chega diante do mestre e o saúda com um beijo. O beijo da traição. O beijo daquele que literalmente não reconheceu quem estava ali diante dele, a figura do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós também temos esta questão de não termos uma vida voltada para Cristo. E muitas vezes, devido às circunstâncias, até mesmo deixamos de seguir e falar literalmente de quem é Jesus. Que você possa refletir sobre a sua vida diante de Jesus. Que você possa pensar sobre aquilo que Jesus fez pela sua vida. Amanhã, na sexta-feira, Jesus será literalmente crucificado. E eu espero por você, então, para nós continuarmos nesta trajetória. Amanhã, a nossa postagem será pelas 15 horas, o horário em que Jesus expirou. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.